Esses dias tinha me convidado para trazer a palavra e depois ele mencionou sobre missões. E agora eu estava ali refletindo, até no começo do culto, falei com o pastor Vinícius. O Senhor me deu duas experiências. Durante a semana, um ex-funcionário de uma empresa que eu tive me passou uma mensagem me convidando para o evento. E num determinado momento da conversa ele falou assim: olha, eu retive essa palavra, mas há muito tempo eu queria falar. Eu quero te agradecer, porque uma segunda-feira, sentado na sua mesa, você me deu a palavra do Senhor, e eu aceitei a Cristo, e a minha vida mudou a partir dali. E ele até me fez um convite mais tarde, para ir às 6h30 da manhã. Eu estava ligando, eu falei: está louco, 6h30 da manhã, para ir num evento de empresários. A hora que ele falou isso, ele falou: olha, eu vou, pelo testemunho que você prestou. Eu não tenho como falar não, porque você me deu o maior presente de ouvir que aquela empresa que eu tinha, e eu falava para o Senhor: Senhor, essa empresa é uma igreja disfarçada de empresa. Que essa empresa, eu orava sempre para o Senhor, ela possa gerar vidas antes de gerar recursos. E aí, depois de anos que eu já até fechei essa empresa, este homem veio e me dá um testemunho e falou: olha, a minha vida mudou, eu conheci o Senhor do Senhor. Quando a irmã trouxe o testemunho e falou: olha, uma vida vale mais do que o mundo inteiro, leva a vida do Senhor. E ontem à noite eu tive uma outra experiência com o Espírito Santo. Estávamos em casa, as crianças e minha esposa jantaram e sobrou um pouco de comida. E aí o Espírito Santo falou: faz uma marmita e leva. Fiz a marmitinha, esquentei, estava chovendo, e eu até falei: Senhor, na chuva é mais difícil de encontrar um irmão na rua, porque eles se escondem, né, onde pode, para se guardar da chuva. E eu saí, e o Espírito Santo falou: vira aqui à direita. E eu virei na rua Goiás. Quando eu cheguei no Biggs, o pessoal identificado, porque a gente gosta de comer, né? Saber que o Biggs ali da rua Goiás, o senhor falou: para o carro e compra 2 cachorros quentes. Eu falei: tá bom, senhor. Eu imaginei que fosse ter 3 pessoas. Eu estou com uma marmita, ele mandou comprar 2 cachorros quentes. Oh, glória a Deus, obrigado. Comprei 2 cachorros quentes. O senhor falou: desce essa rua. Enquanto eu estava no carro, o senhor já me falou onde era o local. Falou: desce essa rua, vai ser uma casa à esquerda, lá no final. Eu falei: tá bom, fiquei no carro orando. Peguei o cachorro quente e desci. Quando eu estou descendo, chegando no local, eu vejo um homem passando. Ele olhou para mim, eu olhei para o carro e estacionei. No que eu estacionei, eu vi um homem todo encolhido, se escondendo na chuva. E esse outro olhou para trás e veio: irmão, vem aqui. Ele pegou, veio, eu fui lá para a cobertura. Eram 2 homens. Aí eu falei, levei a palavra para eles: olha, eu estava na minha casa, no conforto da minha casa. Mas o Deus que eu conheço e me ama tanto vocês, que Ele pediu que eu saísse de casa, trouxesse um alimento, trouxe 2 lanches quentes para vocês. Ele falou: olha, vai ser minha primeira refeição do dia. Eu estava com fome, sem saber o que comer. E eles estavam cheirando álcool. Talvez eu mesmo, ou você, ou qualquer um de nós, ele fala: ah, está bêbado, está na droga. Mas Deus ama a todos a quem Ele criou. E eu entreguei aquele lanche antes de dar qualquer palavra. Eu entreguei e falei: está com fome? Então come esse lanche. E quando ele começou a se aquecer com a comida, eu entreguei uma palavra do Senhor. Depois de tempo, perguntei se eles queriam orar e aceitar a Jesus. Eles oraram e aceitaram Jesus. Glória a Deus. E aí o Senhor, eu falando com eles, o Senhor falando com eles, ele falou assim: um deles falou: olha, você conhece alguém que pode me ajudar a sair dessa vida? Uma clínica que eu possa me internar? Eu falei: eu conheço. Já liguei para a pessoa que eu conheço responsável por isso, passei o telefone, falei: olha, amanhã você liga para essa pessoa, ele vai estar pronto para te levar para uma clínica. Ele falou: mas eu não queria uma clínica longe daqui, porque eu tenho família. Eu falei: não, clínica aqui em Londrina, também em Rolândia, tem várias. Você vai ser tratado. Mas ele manifestou o desejo de ser ajudado. 2 pessoas aceitaram a Jesus. Às vezes nós olhamos e ouvimos a palavra missão e pensamos lá na África. Naturalmente que os irmãos precisam de nós, a nossa mão está estendida, porque a mão do Senhor está estendida.
Mas as missões acontecem na nossa casa, na nossa vizinhança. Quando saímos para comer, quando saímos para jantar, para passear, em todo tempo nós somos missionários. E não podemos dizer não para essa missão. O versículo que lemos: ai daqueles que falam não para a obra do Senhor. Eu queria contar esses dois testemunhos inicialmente, não para a minha glória, mas para a glória do nome do Senhor, para nos despertarmos para essa obra do Senhor. Amém? Amém. Igreja, vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos ler do capítulo 6 até o 14. E foi algo tão maravilhoso, porque Deus me deu esse versículo. Deus me deu no capítulo Gálatas 3, 10, 2 noites seguidas, eu orando, jejuando, pedindo ao Senhor: Senhor, dá a palavra. O que o Senhor quer que eu fale para a igreja? E 2 noites o Senhor me deu, Gálatas 3, 10. E hoje era talvez 4 horas da tarde. Eu conversei com minha esposa, 3 por 4, falei: amor, eu estou desesperado. Ela falou: por quê? Porque o Senhor me deu esse versículo, olha. E eu não sei que palavra tirar daqui. Depois vocês vão ver o versículo 10. Pode deixar o 6 aqui. Eu tinha só o 10. Aí eu entrei para o escritório, a Suzana foi brincar com as crianças. E o Senhor mudou todo esse cenário. Ele começou a falar, eu falei: Deus, como que eu não vi isso? E o Senhor foi e revelou a palavra que Ele queria para nós. Então vamos ler a partir do versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo entendimento que me destes. Senhor, eu me coloco em tuas mãos para trazer para o teu povo, para a tua igreja, a tua mensagem, aquilo que o Senhor deseja falar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, em nome de Jesus. Irmãos, e eu li essa palavra, e eu lia, e nada de entender. Até que de repente o Senhor destaca aos meus olhos 3 pontos, e o Senhor me deu uma visão missionária. Mas como uma visão missionária, quando ele está falando de maldição, da comparação da lei e da fé? O Senhor me mostrou que Ele é o primeiro dos missionários. Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus missionário. A missão que Deus tem é de salvar o mundo e o perdido e implantar o seu reino para a salvação de todos. E de Gênesis a Apocalipse, quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vemos que em todo tempo é Ele que está indo.
Ele vai em busca do perdido. O pastor que larga as 99 para buscar uma ovelha perdida. Em todo o tempo ele está buscando o perdido. O Senhor anuncia a boa nova, a palavra da salvação. E ele resgata, ele transforma e depois ele envia. Eu fui estudar, buscar um pouco sobre o que é ser missionário, e eu vi isso. O missionário é aquele que anuncia, que resgata, transforma e envia. Com certeza esse pastor que estava aqui falando lá na África, em algum momento ele ouviu o anúncio de um missionário. Ele atendeu o chamado, ele foi resgatado do onde estava, pelo Espírito Santo ele foi transformado, limpo pela palavra do Senhor, e no tempo certo ele é enviado. Hoje ele é um pastor anunciando as boas novas do Senhor. E é isso que Deus faz conosco. E o Senhor falou: a minha família é uma família missionária. Eu anuncio, Jesus resgata, o Espírito Santo transforma, e nós três enviamos. E Deus falou: minha igreja tem que ser uma igreja missionária. Glória a Deus. Quando nós lemos Gênesis 1, onde está falando da criação, a palavra do Senhor começa dizendo que a terra era sem forma. Deus criou terra e ela era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, andava, se movia sobre as águas. Ele estava em missão. A Bíblia não revela o que ele estava fazendo, mas ele estava vigiando, ele estava sondando, ele estava planejando, ele estava cuidando, ele estava executando aquilo que Deus Pai falou. Porque em determinado momento Deus Pai ia falar: haja luz, e a luz ia se fazer. Mas o Espírito Santo já estava lá em missão, cuidando, planejando, cuidando, para que quando o Senhor desse, tocasse a trombeta, emitisse o seu som, tudo iria acontecer. E aí ele chama a criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e começam a criar. E o Senhor vai dando ordens. Cria-se separação entre água e terra, firmamento. Vai, agora brota, agora enche as águas de peixes, faz nascer animais. Do nada, a sua palavra vará. Ele cria do nada. Mas quando chega o momento do ápice da sua criação, depois que ele já criou toda a terra na sua plenitude, ele se envolve de uma maneira muito especial na criação. Ele toma o barro com as suas mãos, era só barro, mas ele toma o barro com as suas mãos e ele começa a moldar, e ele se envolve de tal maneira com seu coração, que ele molda a sua imagem e semelhança. Para todo o resto ele deu uma palavra de direção, de ordem, mas para o homem ele se envolveu com seu coração, ele foi dando forma. E ele se envolveu de tal forma, esse ficou no meu coração hoje à tarde, Deus se envolveu de tal forma, que em nós ficaram as marcas dele, as marcas de Cristo, as marcas do Espírito Santo, mas nele também ficou marcas, a sua mão ficou suja do barro, aquele barro que ele tomou nas mãos agora, está preso, está grudado em suas mãos, o seu coração agora está com aquele barro dentro do seu coração, ao ponto que ele sopra, e a vida se faz. E ele compartilhou conosco nesse momento a sua missão. O Senhor já sabia de todas as coisas, ele já estava compartilhando conosco a sua essência, a sua missão. Eu gosto do texto de Efésios 2, versículo 10, onde fala: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras. No original, essa palavra feitura, ela significa, a palavra é poema. Poema é uma obra perfeita e excelente. O pastor Levi, outro dia no culto, falou como se fosse um poema. Aquelas pessoas que já escreveram o texto, por exemplo, para escrever a pregação de hoje, eu fiz um rascunho, depois eu fiz outro rascunho. No terceiro rascunho eu falei, agora beleza, os outros estão guardados lá em casa. Primeiro eu escrevi tudo que me veio à mente, que me veio ao espírito. Depois eu organizei, depois eu troquei de lugares algumas coisas, depois eu retirei algo que eu achei que não ia precisar e acrescentei no final algo que veio por último no meu coração. Ou seja, naquela primeira forma que eu dei, eu vim alterando, tirando e colocando, até que eu consegui o que eu chamei da fórmula perfeita, vamos chamar assim. Então nós somos poema de Deus. E o Senhor, ao longo de nossas vidas, desde que Ele moldou esse barro, Ele vem retirando algumas impurezas. Quem já trabalhou com barro, com argila na escola, sabe que às vezes um pedacinho de galho, um cisquinho, alguma coisa, o Senhor ia lá e tira. E depois acrescenta. O oleiro, ele acrescenta um pouco de água quando necessário, ele vai montando. Então ele tira, ele acrescenta para buscar a perfeição. E nós somos isso, feitura. Mas nós somos feitura dele, criados. A palavra criados no grego é kitsu. E kitsu significa modelado. Então nós somos modelados em Cristo Jesus. O Senhor está nos moldando, igreja. O Senhor está nos fazendo, trabalhando com as suas mãos, sentado ali no local do oleiro e mexendo naquele barro, e a forma está do lado, o modelo está do lado. Ele olha Jesus e começa a nos moldar, porque Ele te quer, Ele me quer, Ele nos quer parecidos com Jesus. Glórias para o nome do Senhor. O Senhor precisa olhar para nós e ver Jesus. Essa semana edificamos os nossos filhos, a minha esposa e eu. E um dia de manhã o Senhor me deu Gálatas 4 para conversar com meu filho. Fala sobre a nossa filiação em Cristo. E o Senhor foi falando, e ao final eu falei: filho, a diferença dos filhos da ira, quando a Bíblia fala que o espírito da ira está sobre aqueles filhos da desobediência, mas sobre nós está o espírito da sabedoria, o espírito da revelação, o espírito da vida. É porque quando Cristo morreu, nós fomos revestidos de Cristo. O sangue de Jesus veio sobre nós. E hoje, quando Jesus olha para os filhos da obediência, Ele vê Cristo. Por isso a sua ira foi aplacada. Porque Deus, o Pai, Ele não tem ira contra o seu filho. O seu filho é perfeito no seu andar, no seu falar, no seu agir. E Ele olha para o filho, Ele vê um filho obediente, que foi obediente até a morte de cruz. Não tem como se irar com um filho desse. E nós fomos revestidos de Cristo. Então quando o Senhor nos olha, Ele não vê Vinícius, Ele não vê Maria, Ele não vê José, Ele não vê Luciano, Levi. Ele vê Cristo. Por isso Ele nos aceita. Por isso Ele divide conosco a sua visão missionária, a sua missão. Ele fala: Jesus, eu quero que você desça à terra, cumpra uma missão. Jesus veio. Por isso Ele olha para mim. Ele olhou para mim ontem à noite e falou: Cristo, Luciano, eu quero que você compre 2 cachorro-quente e leve nesta rua, na última casa do lado esquerdo. O Senhor me deu a visão antes de eu ir. Eu já sabia onde ir, eu já sabia o que fazer. E eu fui obediente até a entrega do lanche.
se não fosse o Senhor na minha vida. Talvez eu teria matado. Eu já tive vontade de fazer coisas absurdas. E de repente, quando eu orava, eu comecei a rir, porque era o Espírito Santo que estava rindo dentro de mim. E ele falou assim: é verdade, você só não fez todas essas coisas que você disse. Eu não vou repetir aqui na igreja, mas você só não fez tudo isso porque eu estou em ti. Sem mim você teria feito. Ou seja, nessa carne não habita bem profundo, mas o Cristo que habita em mim, aleluia, me transforma de glória a Deus, até o dia da redenção. E enquanto isso, nós vamos cumprindo a missão do Senhor. O Senhor me trouxe uma reflexão nesse dia também sobre as 3 fases da nossa vida. A primeira fase da nossa vida é o nascimento. Temos aqui bebês na igreja. Nós nascemos, é a fase do corpo. Todos sabemos que somos divididos em corpo, alma e espírito. Então nós nascemos, é a fase do corpo. O corpo nasce, e nesse corpo reside a transgressão, reside a iniquidade. Meu filho me perguntou também esses dias pela manhã: pai, por que todos pecaram? O neném já nasce em pecado? Já, mas ele não fez nada. Mas a Bíblia diz que a vida está no sangue, e o sangue de Adão pecou. No seu sangue está a iniquidade, e esse sangue foi sendo passado de geração a geração. O Senhor trouxe o dilúvio, acabou com quase toda a vida, mas ficou Noé e seus 3 filhos. Em Noé, embora Noé fosse um homem justo diante de Deus, em Noé e nos seus 3 filhos, nas suas noras, habitava o sangue de Adão, e esse sangue continuou sendo passado. Mas quando veio Jesus, ele derramou o seu sangue, para que hoje nas minhas veias pudesse correr o sangue de Cristo, porque com Cristo eu morri, com Cristo eu ressuscitei e fui colocado nas regiões celestiais, assentado com Cristo. Ele, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Foi feita uma transfusão. Oh, glória a Deus. Pois o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Nessa fase do corpo, o Senhor nos leva em conta pela inocência. Mas há um momento que nós descobrimos a alma, como falamos no versículo 10, daqueles que vivem em acordo com a lei. E a lei, ela veio para apontar o pecado. Pecado, não pode. E quando eu tomo conhecimento daquilo que não pode, aí eu quero fazer. Paulo falava: aquilo que quero não faço, mas o que eu não quero, isso faço. Porque a lei me aponta o que é certo e o que é errado, e naturalmente a minha carne inclina para o pecado. E é nesse momento que eu tomo conhecimento do bem e do mal. A palavra do Senhor diz que quando você toma conhecimento do bem e do mal, essa é a idade da razão. É onde você pode decidir por Cristo ou não. Nesse momento nós descobrimos a nossa alma, o conflito entre a lei e o pecado. É um segundo momento. Mas tem um terceiro momento, que é onde eu encontro com Deus. É onde o meu espírito vem à tona com o Espírito Santo. É onde o Senhor asperge água pura sobre nós e nos limpa e troca o nosso coração e muda o nosso entendimento e coloca um espírito novo dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que no encontro do nosso corpo com o Espírito criou-se a alma. Mas nesse momento agora, do novo encontro com Deus, o Senhor coloca um Espírito novo dentro de nós. E aqui nós vamos viver a fé e a graça. Nós começamos, saímos da lei, passamos pela fé a viver a graça do Senhor. E eu penso em Moisés. Moisés nasceu, foi criado por 40 anos no palácio.
Mas em determinado momento ele se encontrou com a sua identidade verdadeira. Ele descobriu que ele era um judeu, que ele era de outra tribo, que não aquele povo que ele foi criado. Ele vai e chega a matar um egípcio, porque a sua alma inflama. E ele foge. E depois de 40 anos ele tem um novo encontro com Deus. E aí o Senhor fala: vem, eu vou te enviar. Vá a Faraó falar por mim. O Senhor chama ele para participar da obra missionária de salvação do seu povo. E nesse momento o Senhor nos chama para andar com ele lado a lado, para promover a criação dele ao nível mais alto de dignidade, de levar a criação dele para viver a vida eterna ao seu lado, por toda a eternidade. E ele me diz para você: vem, eu vou te enviar. Eu vou enviar no seu trabalho, eu vou enviar dentro da sua casa, eu vou te enviar na rua, eu vou te enviar aonde você for, para levar a salvação, para anunciar boas novas, para curar, para sarar, para libertar, para transformar, para resgatar. Eu vou te enviar, vai. E quando o Senhor me mostrou esse texto, então, eu falei que Ele me mostrou uma família missionária. No versículo 8 nós lemos: olha, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, primeiramente Ele anunciou o Evangelho a Abraão. Aqui, uma das primeiras missões, Ele foi a Abraão anunciar as boas novas. Então Deus é um Deus missionário. Quando Ele envia o seu único filho, quando nós lemos em João 3,16 que Deus enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, o Senhor está sendo um missionário. Ele está ofertando o que tem de melhor, como a irmã aqui nos ministrou, ofertando o que tem de melhor para a salvação dos povos, das nações. Ele anuncia o Evangelho, ele oferta, e agora ele reconcilia o mundo em Cristo. 2 Coríntios 5,19 ele fala reconciliando em Cristo. E aí ele já coloca Jesus na jogada das missões, falando: Jesus, vem cá. Lá no versículo 13 do texto que nós lemos, Gálatas 3, versículo 13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição. O texto vem falando da maldição que é viver sobre a lei, porque a lei a ninguém salva. Ela aponta para a salvação, mas a ninguém salva. A lei me leva até Jesus que salva, mas a lei a ninguém salva. Ao contrário, ela mata. É maldição, porque ninguém consegue viver debaixo da lei. Eu tenho 3 filhos. Todos os dias eu falo: filho, filho, filho. Às vezes um deles me fala: papai, quando que eu vou conseguir obedecer? Filhos, não é só com vocês, todo mundo é assim. Mas nós precisamos vencer essa fase da desobediência e nos tornarmos obedientes em Cristo. Aleluia. Por isso, Cristo, na sua missão, Cristo, como missionário, nos resgatou da maldição da lei. Em João 17, o Senhor Jesus começa a orar pelos discípulos, mas no versículo 20 ele fala: ora não só pelos discípulos, mas por todos aqueles que crerão. Há 2022, 23 anos atrás, Jesus estava orando por mim e por você. Ele estava conversando com o Pai, falou: Pai, eu vou terminar agora a missão que tu me destes. Aquele que o Senhor me deu eu guardei. Eu oro por eles, mas eu também quero orar pelo Luciano. Ah, Senhor, vai ter um dia que ele vai ter que tomar uma decisão. Espírito Santo, vamos lá, esteja com ele, apoia ele nessa decisão. Ele orava por mim, ele orava por você. Não é à toa que ele sangrou enquanto orava. E no versículo 2 desse mesmo capítulo 17 de João, ele orando ao Pai, ele fala: Pai, o Senhor me deu autoridade para dar a vida eterna.
E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, meu Pai, como o único Deus. Essa é a missão de Cristo. Ele veio para nos dar vida eterna, para que conhecêssemos a Deus como o único Deus da salvação. Glória a Deus. E Ele já aproveita e chama o Espírito Santo. Espírito Santo, agora é contigo. E se eu não for, Ele não vem. Eu preciso ir. As pessoas queriam que Jesus ficasse. Devia ser uma delícia ficar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Não tem comparação com os pés de Jesus. Ficar aos pés dele, ouvindo ele falar. E no versículo 14, então, do texto que nós lemos, Gálatas 3, no versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui o Senhor destacou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para que a bênção de Abraão chegasse a todos. Em João, nós temos muitas passagens que falam do Espírito Santo. João 14, capítulo 15, capítulo 16, ele fala que Ele nos ensina, que Ele nos consola, que Ele testifica de Jesus, que Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ontem, quando eu levei a palavra para aqueles homens, e eles estavam um pouco alcoolizados, o inimigo vem nos tentar, e fala: mas você vai dar a palavra para aqueles que estão alcoolizados, eterno aos porcos? O Espírito Santo fala: não é ele, nem você, que convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Entrega a palavra que eu te mandei entregar. Pergunta se deseja aceitar o meu Filho como Senhor e Salvador, e sai. Agora é com o meu Espírito Santo. Naturalmente o Senhor nos chama também a discipular, mas nesse momento é ir te pregar. O batizar e o discipular vai ser depois, porque um planta, outro rega e outro colhe. A missão que o Senhor me deu foi essa, e acabou. O restante não é comigo. Eu tenho que ser obediente. Não adianta eu me achar e querer fazer mais do que o Senhor me chamou. E o Espírito Santo então vem, cumpre a sua parte e inaugura a missão da igreja. Em Atos 2, o Espírito chama a igreja para fora. Estão todos reunidos. Jesus subiu e falou: fiquem orando, fiquem estudando a palavra, fica intercedendo, fique em comunhão. Mas quando o Espírito vem, ele assopra novamente e faz: vão para fora, vão para fora, porque aqui acabou o que tinha que ser feito. Aqui nós só vamos nos reunir para louvar, glorificar, adorar o nome do nosso Deus, prestar um culto de adoração. Mas a vida da igreja é lá fora. Se isso não está acontecendo, está errado. Eu converso com algumas pessoas, alguns jovens. Esse dia tivemos um acampamento de jovens, e um casal de jovens veio falar comigo: pastor, está difícil, não estou conseguindo ir no culto, não estou conseguindo fazer nada, participar do louvor, participar disso, participar de nada. E eu ouvi com atenção. Aí depois eu falei: quem falou que Deus te chamou para ficar dentro da igreja? O Senhor te chamou para ir às nações, Samaria, Judéia, todo Israel, Jerusalém, é lá fora. Engana-se quem pensa que é aqui dentro que fazemos missões. E o meu chamado, eu, Luciano, não é aqui para dentro da igreja nesse momento. Talvez um dia o Senhor mude. Nesse momento, até hoje, o meu chamado é lá para fora. E um dia eu conversei com o Senhor sobre isso, e Ele me deu uma bronca. Tinha alguns amigos que foram ordenados na outra igreja que nós congregávamos. Eles foram ordenados, eu já estava formado em teologia. Eu falei: Senhor, eu fico muito feliz pelos meus amigos, mas eu quero dizer que eu também gostaria de estar nessa posição. Seria uma grande honra para mim. O Senhor olhou para mim, eu estava sozinho em casa, Ele falou: não foi para isso que eu te chamei. Eu falei: não, tranquilo, eu estou falando, meu coração, né? Ele falou: tá. Eu falei: mas eu estou com algumas ideias, Senhor. Eu pensei em fazer um negócio na internet, gravar uns vídeos. Ele falou: para isso eu já tenho quem faça. Eu te chamei para ser aqui, ó, no 1 a 1. É aqui que eu te chamei para ser pastor. Quer?
porque se você não quiser, tem outro que Oh, faz no teu glória a lugar. Deus, aleluia. Naturalmente, como um bom ser humano, eu falei, Senhor, não, só brincando. Aí está aquele que faz e depois fala, estou só brincando, né? O Senhor falou, que bom estar só brincando, agora vamos, faz o teu, que eu faço o meu. E aceitei a missão. E ele pode mudar essa missão, mandar para lá, para cá, como ele quiser. Um dia eu recebi um chamado, uma palavra profética para os Estados Unidos. Comigo, glória a Deus, lindo, maravilhoso. Vou pregar a palavra de Deus em Orlando, né? Delícia. Pensa em Orlando, né? Mas às vezes é grandão. Mas passado o tempo, nós estávamos lá nos Estados Unidos, eu saí de carro sozinho para abastecer e saí orando enquanto andava de carro. Naquele momento o Espírito Santo me tomou e começou a falar comigo. Ele falou, olha, a obra que eu tinha sobre a tua vida, quem vai fazer são os seus filhos. O Senhor mudou. Ele não mudou o plano dele, mas ele me revelou uma parte a mais, ao chamado para a tua vida. Mas quem vai fazer são os seus filhos. Amém, Senhor. Essa palavra ele deu para mim, está comigo. E essa semana eu tive um sonho. Eu sonhava que eu estava num guichê tirando visto para ir para os Estados Unidos. E eu estava com os papéis todos bagunçados, e a pessoa que estava me atendendo estava calmamente sorrindo e falando algumas coisas. E de repente eu fui até uma outra sala onde estava o meu filho mais velho, Benjamin. E ele estava sentadinho com os papéis todos organizados, fazendo uma redação. E eu estava preocupado com ele. Eu falei, filho, como é que está ligado o seu visto? Ele falou, não, papai, está tudo certo. Meu visto está o quê? O meu não estava. Aí o Senhor falou, quando eu te chamei por uma causa. Eu te chamei para te dar a oportunidade de limpar o meu nome nos lugares onde você andou e profanou e sujou o meu nome. Por isso eu te chamei para o ministério. Não é porque você é bonitinho, zóio verde. Não é porque você fala bem. Não. É porque você sujou o meu nome. Eu vou te dar a oportunidade de limpar. Mas o teu filho, eu estou chamando de santidade. É um outro ministério. As folhinhas dele estavam tudo aqui, tudo retinho, fazendo a redaçãozinha dele. A minha estava toda bagunçada. Percebe o que o Senhor está falando com o Espírito? O meu ministério, o dele vai ser outro. Mas a missão do Senhor continua. Eita Deus, aleluia. Em 1 Pedro 2,9, o Senhor nos chama a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Amém. E nós precisamos nos envolver na missão de Deus. Precisamos nos envolver de uma maneira intencional, com amor, de uma maneira plena. E quando nós pensamos e falamos em missões, nós temos 3 atitudes. Nós podemos fugir, como Jonas tentou fazer. Nós podemos subir numa árvore e ficar olhando até que Jesus nos chame. Ou nós podemos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E para fazer a obra missionária, nós podemos ir onde o Senhor nos mandar. Nós podemos investir com aquilo que temos, com os nossos recursos, com o nosso tempo, ou com a nossa oração. Nós podemos orar, abençoar, interceder para dar legalidade no nosso espiritual. Como está o seu coração nessa noite? Qual tem sido a sua postura? O que você tem feito do chamado? Porque me desculpe a franqueza, mas a todos o Senhor chama. Amém. Ninguém aqui de nós que estamos reunidos pode erguer a mão e falar, não, eu não fui chamado. Me perdoe, mas não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor, que Ele diz que a todos Ele chamou, vocacionou. O que você tem feito com o seu chamado? Eu quero, para terminar, ler o texto de Abacuque, capítulo 3, uma parte do versículo 2. Aliás,
Vamos ler o versículo. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. E Abacuque ora: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Abacuque tem uma oração missionária: aviva a tua obra, ó Senhor, faze-a conhecida. Eita Deus! E ao final da sua oração ele diz: o Senhor, no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia! O Senhor te prepara nessa noite Aleluia! para responder ao seu chamado missionário. Jesus! Ele te dá tudo o que você precisa, tudo que nós precisamos já foi dado, já foi cumprido, já foi feito naquela cruz. E Ele te chama nessa noite para ser um missionário, para ser uma missionária, para que Ele possa estabelecer o seu reino nessa terra e levar a salvação para todos que estão perdidos. Qual é a sua resposta? Se você deseja responder um sim, coloque-se de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Se você tem dúvida, diga, meu filho. Gálatas 1:10. Posso? Ele está faz tempo com a mãozinha levantada. Glória. Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Eita Deus. Deus te diz nessa noite: por que você não está fazendo a minha obra, aquela que eu te chamei desde antes do ventre da sua mãe? Será que por acaso você está procurando agradar pessoas? Porque se eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não estaria servindo e agradando a Deus. A quem nós desejamos agradar? Que a nossa decisão nessa noite possa ser agradar a Deus, ouvir o seu chamado e dizer: eis-me aqui. Querido Deus, eu quero te louvar, Senhor, te adorar pela tua palavra, pois a tua palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que faca, espada de dois gumes, e ela, Senhor, ela divide tudo, ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas, ela divide a fé da incredulidade, ela divide a verdade da mentira. Ela divide, para poder limpar, para poder purificar. E nós somos limpos pela tua palavra, e a tua palavra nos edifica, nos encoraja. Senhor, ah Deus, limpa os nossos ouvidos, Senhor, porque há pessoas que estão dizendo no seu coração: ah tá, o pastor falou, mas eu nunca ouvi o chamado do Senhor. Deus, limpa os nossos ouvidos espirituais. Senhor, faz acalmar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para poder ouvir a tua voz. Meu Deus. Aleluia. Cheio. O Senhor me mostra um salão de beleza, de cosmética, não sei, cabeleireiro, mas o Senhor está chamando uma pessoa
e quando faz os pés de uma cliente, para que você possa tomar a água que você está usando e lavar os pés, e no ato profético, ungir os pés, enquanto está trabalhando, que você possa abençoar esses pés. Ao tocar nos cabelos, que você possa estar orando, tocando, ungindo, consagrando ao Senhor, pedindo para que o Senhor possa fazer as obras, aquilo que Ele tem determinado. O Senhor nos chama para que nós possamos ser missionários em todas as nossas ações. Aleluia. Ao cumprimentar uma pessoa, tocar na sua mão e dizer: a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja convosco. Glória a Deus. Que o Espírito Santo esteja convosco. Ao cuidarmos dos nossos filhos, que possamos abençoá-los. Ao mandá-los para a escola, que possamos enviá-los como missionários. Dizendo a eles: olha, que o Espírito Santo fale contigo, fale através de ti a palavra da salvação, pois os teus amigos na escola precisam ouvir. O Senhor mostra homens fazendo negócios, e quando estender a mão para fechar um negócio, é para dizer: este negócio foi fechado em nome do Senhor. Faça negócios justos, que seja bom para ambos os lados. Não queira ganhar mais do que lhe é necessário, mais do que eu lhe ordenei. Eu trarei novas oportunidades, não é apenas uma. Use os negócios para abençoar, porque se tu fores justos, o meu nome será glorificado. No testemunho que falarão, irão dizer: ele é um homem reto, ele é um homem justo, ele é um homem honesto, pode fazer negócio com ele. O Senhor me mostra papéis sendo assinados, você que tem caneta, que assina contratos, que toma decisões. O Senhor te diz: analise o contrato antes de assinar. Eu vou te mostrar o que deves e o que não deves assinar, porque ao assinar, você está empenhando ali o meu Espírito que está sobre ti. Não assine em vão, não assine com pressa, porque o meu Espírito foi colocado sobre ti, em como penhor, como selo de garantia, e a tua assinatura é garantia, e a tua assinatura é a minha assinatura. Em tudo que você fizer, faça para que o meu nome seja glorificado. E eu exijo que a minha igreja saia de dentro dos templos para levar a minha palavra. Aleluia. O meu chamado não é um convite, é uma ordem: ide e pregai o Evangelho. Não é convite, é ordem. E a uma ordem o filho obedece. Obedeça a igreja. Não te detenhas. Sou eu que falo contigo. E quando eu falo, está comprovado que vai acontecer. Pois a minha palavra há poder. O sangue do meu filho tem poder. Cheio.
o Senhor, o Deus da nossa salvação. Perdoa-nos, Senhor. Ah, Deus, Espírito Santo, convence-nos. Espírito Santo, Tu és Deus que habita em nós. Convence-nos do nosso pecado. Convence-nos da justiça. Convence-nos do juízo que virão sobre os filhos da desobediência. Senhor, a obediência é uma decisão que temos que tomar. O Senhor não nos fará obediente. A obediência é uma decisão. Jesus decidiu ser obediente. Ele aprendeu a ser obediente e tomou a decisão. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso mestre. Tu és aquele que ensina todas as coisas. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ensina-nos. Ensina-nos a ouvir a Tua voz. Ensina-nos a acalarmos, para que possamos tomar a decisão de obedecer. Aleluia, Deus. Canta, aleluia.